A família Sandero e Logan já é uma velha conhecida aqui do Drive-On. Reconhecida por sua robustez, confiabilidade e pouca dor de cabeça, a gente quer descobrir hoje se o Logan Zen 1.6 com câmbio manual faz jus ao nome e representa essa tranquilidade toda para quem compra. Vamos lá? Nessas cenas externas vocês me verão sem usar a máscara. Nós estamos num ambiente totalmente isolado, só eu e a Miron aqui me ajudando nessa gravação. Mas a pandemia não acabou, então por isso não deixem de usar as máscaras. Passe isso para frente para que você não passe o vírus para frente. Sigam as recomendações de segurança sanitária dos órgãos competentes. Desde que a linha Sandero sofreu a reestilização de 2019, já passaram aqui pelo canal o Logan com motor 1.0 e câmbio manual e o Sandero com motor 1.6 e câmbio CVT. Como eu disse, esse aqui é o Logan com motor 1.6 e câmbio manual. O que é comum a todos eles no facelift é essa nova frente aqui, né? Um novo farol com essas luzes de posição em LED e um novo para-choque. A gente teve algumas pequenas mudanças no interior também, que a gente vai falar em breve. E no Logan é basicamente isso. Novas calotas nas laterais e a traseira permanece como estava. O que também não mudou é o motor. Então o que nós temos aqui é o mesmo motor 1.6 16 válvulas SCE que já era utilizado desde o final de 2016. Ele é um motor de origem Nissan, né? A Nissan fez a parceria com a Renault para os motores SCE, e 1.0 é de origem Renault e 1.6 de origem Nissan. Então a gente tem aqui o mesmo motor que é usado no Kicks com algumas alterações. A gente está falando de um motor de 118 cavalos com álcool e 115 com gasolina a 5.500 giros e 16 kgfm de torque com os dois combustíveis a 4.000 giros. Sendo um motor de origem japonesa, bem tradicional deles, né? A sincronia dos comandos de válvula, comando é duplo com variação na admissão. A sincronia é feita por corrente, não por correia dentada. É um motor moderno, né? Não tem grandes arroubos, não tem injeção direta, não tem turbo, nada disso. Mas ele tem um coletor de escape integrado ao cabeçote, ele tem uma bomba de óleo de pressão variável e, como eu disse, a variação no comando de admissão. Vamos dar uma olhada agora no resto do Logan. E aqui dentro do Logan a gente também teve pequenas alterações nessa reestilização de julho de 2019. A principal delas é o volante. É uma peça nova com a base... tem uma aparência um pouquinho achatada, ela é realmente um pouquinho achatada. Novas cores de acabamento e finalmente os comandos dos vidros elétricos traseiros que ficavam aqui agora estão na porta. Não é o caso dessa versão Zen. Enfim, antes a gente tinha aqui no Logan, inclusive no Expression, que passou pelo nosso canal em 2018, uma boa mistura de cores claras, né? Um cinza com um bege um pouco mais claro, que eu achava de muito bom gosto, dava uma sensação maior de amplitude. E hoje aqui é tudo o pretinho básico, né? Que tem os seus adeptos. É uma solução bem comum já em outras fabricantes, já há muitos anos, deixar o interior todo preto para dar uma impressão de maior requinte. Outra coisa que mudou no Logan também foram os bancos. São bancos novos, agora eles têm airbags laterais. São bancos... A ideia da Renault era que fossem bancos melhores, mas sinceramente não acho que sejam. Então a gente tem um banco relativamente curto aqui no apoio das coxas, um apoio lateral razoável, um bom apoio da lombar, mas ainda assim não é algo que possa ser dito referência. Sobre a posição de dirigir, a gente tem um volante boa empunhadura, né? Continua um aro bem grosso. O banco ele é razoavelmente centralizado aqui com o volante. Os pedais são muito pouco deslocados aqui para o centro do carro, não em grau que seja um problema, mas o que me incomoda bastante, eu já falei em outras avaliações da família Sandero aqui no nosso canal, é esse apoio para o pé esquerdo, o quarto pedal. Ele é muito próximo, então o joelho fica bastante flexionado. Não sei se vocês vão conseguir ver aí na filmagem, mas forma um ângulo aqui que incomoda, especialmente quando você está dirigindo muito tempo. Mas você consegue ter bom acesso aqui nos pedais. Para quem faz o punta-taco também é relativamente fácil. O túnel central aqui pode dificultar em algumas situações, mas não é nada que seja um problema. Em termos de equipamentos, o que essa versão Zen tem? A gente tem a direção com assistência eletrohidráulica, a gente vai falar disso quando estiver andando no carro. Vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, central multimídia que hoje tem o espelhamento por Apple CarPlay e Android Auto, ar-condicionado,
Essa versão tem também o start-stop de série, é exclusivo da versão manual. Mas uma coisa que é exclusiva da versão com câmbio CVT é o controle de estabilidade e tração, que esse carro daqui não tem. Computador de bordo, padrão da família Sandero, e também com o Driving Echo aqui na central multimídia, que dá uma pontuação para o seu estilo de direção, informações referentes à troca de marcha, aceleração e quantos quilômetros você conseguiu andar sem gastar nenhum pingo de combustível, ou seja, no corte da injeção. Vamos ver agora o espaço ali atrás do Logan. E aqui atrás do Logan, com entre-eixos de 2,63 m, a gente não poderia encontrar nada diferente do que a gente tem aqui. Então, um bom espaço interno, ainda assim que hoje já não pareça ser referência como era quando o Logan foi lançado em 2007, mas ainda assim, bom espaço para os pés aqui, tá vendo? Eu tenho uma liberdade de movimentação aqui. O espaço para os joelhos é bom, eu tenho quase um palmo aqui, né? Poderia ser um pouco maior, mas ainda assim é bom. Esse banco está regulado para mim, lembrando, eu tenho 1,77 m de altura. Tem um bom espaço para a cabeça também, mas principalmente é incrível notar como esse carro é largo. Olha para você ver a distância que eu tenho aqui. Se eu esticar o meu braço, eu não chego na outra beirada do carro. Então aqui você consegue levar 3 pessoas com mais conforto do que em outros carros dessa mesma categoria. Ainda assim, né, a gente tem um interior razoavelmente simples aqui, né? Então, por exemplo, a gente tem um pequeno porta-objetos na porta, não é nada muito de destaque. O puxador aqui não é dos melhores, a ergonomia dele. O banco também ele é todo plano, né? Muita gente fica incomodada com isso. Favorece quem vai aqui no meio, mas realmente, né, você fica meio escorregadio aqui atrás, vamos dizer assim. O banco poderia ser um pouquinho mais comprido, mas não chega a ser um problema aqui. Temos 3 apoios de cabeça, que agora são obrigatórios, e também o cinto de 3 pontos, que ele sai daqui da tampa do tampão do porta-mala. Você liga um ponto aqui e liga outro ponto ali, ou seja, ele não é daqueles que ficam no meio do caminho. Também obrigatório, a gente tem a fixação Isofix para cadeirinha e o top tether, que é o gancho que passa por cima. E aqui no porta-malas do Logan, nenhuma novidade, para o bem e para o mal. Primeira delas, para o mal. Fica olhando. Uma tampa que abre com a delicadeza de um touro numa loja de cristais, né? Mas que dá acesso a um ótimo porta-malas de 510 litros. Isso daqui não mudou. O que eu acho que é muito interessante aqui na linha Sandero é que a Renault prendeu os equipamentos de troca de pneu aqui nas laterais. Então isso fica mais prático na hora de você trocar um pneu na estrada, numa situação que você quer gastar sempre o menor tempo possível. E o step debaixo do porta-mala do lado de dentro. Então isso aqui é bom. O primeiro Sandero ficava por baixo do lado de fora, era alvo frequente de roubo, não é assim mais já há algum tempo. Ah, e outra coisa, fechando o porta-mala, nenhum acabamento aqui, tá vendo? Não tem nenhum puxador, então, por mais que não vá machucar a sua mão, não deixa de ser desagradável puxar por aqui, direto na lata, ou aqui, né, sujando as mãos. Pois então, pessoal, vamos dar uma volta agora no Logan Zen com o câmbio manual. Uma coisa que não foi dita ainda, mas que é muito importante ressaltar, é que nessa reestilização de julho de 2019, a Renault fez algumas mudanças pensando em segurança passiva, ou seja, aquela depois que o acidente já ocorreu. Entre elas, reforços estruturais e airbags laterais, que antes não existiam no modelo. Porém, quando o Lightning Cap testou esse carro, eles perceberam que os airbags eram menores do que outros carros vendidos em outros mercados. Ou seja, o Logan vendido no Chile tinha um airbag lateral mais eficiente do que o nosso, além da própria estrutura do banco. A partir disso, a Renault fez algumas alterações no carro, pensando justamente nessa questão apontada. Então, quando você for comprar o seu, é importante levar isso em conta. É um carro que, com as alterações, ele teve 3 estrelas no teste de impacto e, sem as alterações, apenas 1 estrela. Ou seja, apesar da Renault ter atacado essa questão aí, continuou sendo um ponto polêmico aí, de certo modo até o ponto fraco da família Sandero e Logan. Mas, enfim, vamos dar agora uma volta nele.
Como eu disse, esse aqui é o Logan Zen com motor 1.6, 16 válvulas e câmbio manual de 5 velocidades. É um conjunto mecânico que já passou aqui no nosso canal em situações anteriores. A gente tem até uma avaliação do Logan Expression com esse motor e um comparativo entre Sandero e Logan, né? Também com esse motor para saber qual anda mais e gasta menos. Naquela ocasião eu me lembro de ter achado o motor bem compridor. Não acho que ele jamais tenha sido uma grande referência em desempenho e nem em economia, mas ele era bom nos dois. O que a gente tem hoje aqui, né, depois de 2 anos revisitando este velho conhecido nosso, é um motor que me pareceu pior do que antes. Ele não é exatamente muito bom de baixa, não é aquele carro que vai te deixar em apuro, obviamente que não, mas ele não tem uma pegada em baixa igual o 1.6 16 válvulas da Volkswagen ou da Hyundai também. E ao mesmo tempo em consumo também não chega a ser nada de outro mundo. Um trecho de estrada com esse carro, a gente fez com esse carro aqui 11,1 km por litro com álcool e ar ligado, né, num trecho de 110 km por hora. Então não é um número ruim, longe disso, mas também não é nada de cair o queixo, né? Principalmente considerando que a nossa velocidade média foi de 70 km por hora nesse caso. E em trecho urbano, com o trânsito mais desimpedido em vias expressas, é ao redor de 10,5 km por litro, também com ar-condicionado ligado, e com outros trechos mais de subida, acelerando um pouquinho mais, ao redor de 8,5. Mais uma vez, não são números ruins. Acho que o de trânsito leve poderia até ter sido um pouco melhor, mas, né, fica mais uma vez aquele gostinho de que falta algo a mais aí. Lembrando também que esse carro tem o start-stop, é de série no Logan com o motor 1.6 e câmbio manual. Falando mais uma vez aqui do motor, ele, como eu disse, são 118 cavalos com álcool a 5.500 giros e 16 kgfm de torque a 4.000 com álcool, né, que é o combustível que a gente está usando aqui. Aquela baixa que se espera encontrar num carro multiválvulas atual, ela não existe tanto. É engraçado, é até bem perceptível quando você chega a 2.000 giros, 2.000 e pouco, o motor ele dá uma catapultada, parece que, pô, agora vai. Só que ainda assim não vem tanta coisa assim. E quando você bota o motor para girar também, o resultado não é tão incrível assim. Parece que os 118 cavalos são um pouquinho preguiçosos, pelo menos nesse carro aqui que a gente está andando hoje. É óbvio que você vai ter um desempenho bom, é só você fazer redução de marcha aqui, saber extrair o desempenho do carro não é sempre importante, né? Mas poderia ser melhor. O que é muito bom, porém, é a suspensão dele. Não é um carro de comportamento dinâmico afiado, né? Óbvio que é um pouco longe disso e acho que essa nem é a intenção da Renault. Mas ainda assim ele é um carro que responde bem em curvas, né? Ajuda também o fato dele ser largo. Mas o que agrada bastante é o conforto de rodagem. Acho que melhor do que este carro aqui, só os da Fiat, em questão de curso de suspensão, em questão de engolir lombada sem dificuldade e suavidade a rodar. Então é um carro que você pode rodar totalmente despreocupado, sendo displicente mesmo, com lombada, valeta, buraco, essas coisas todas que o carro ele não reclama. Muito difícil ele dar uma pancada seca. E ao mesmo tempo a suspensão é silenciosa. É uma suspensão que muito dificilmente você escuta aqui dentro da cabine. Falando em silencioso, a gente não pode dizer o mesmo do resto do carro, porém. Então é um motor que já em baixas rotações você fica escutando aquele barulhinho típico de carro antigo, sabe? Não vou saber descrever exatamente como as notas dele, mas um barulhinho típico de carro mais antigo. E quando você está acelerando também, o motor invade a cabine sem dó nenhuma. Você nem precisa estar em alto giro, você pode estar já 2.500, 3.000, você dá pedal, parece que o motor já está aqui junto de você te visitando, né?
Tem gente que vai gostar, né? Dá uma sensação aí de mais conectado ao carro, mas sinceramente eu acho que tá um pouquinho demais nesse caso aqui. Para balancear um pouco mais, a gente tem um câmbio muito bom. Antes o Sandero e o Logan tinham comando de câmbio a varão, e quando eles receberam o novo motor SC, eles passaram a ter comando a cabo. Então é um câmbio muito mais macio do que antes, mais preciso. Ele não tem aquela vibração excessiva que existia antes no carro, né? Por exemplo, você reduzia, acelerava, dava até uma pancadinha aqui na alavanca. Isso é coisa do passado. Então a seleção sempre perfeita, muito leve, muito preciso. Então um bom ponto alto aqui do carro. Para quem gosta, né, dessas coisas mais específicas, vamos dizer assim, dá para fazer o ponta-taco aqui no carro, sim. Dependendo de como você pise no freio, talvez o túnel central aqui atrapalhe um pouco, mas é questão de costume, sem maiores problemas. O que eu achei um pouco desagradável nesse carro aqui é o curso muito longo do acelerador. Para você pisar a fundo, você tem que ir atrás mesmo, procurar o acelerador lá no fim. Isso se você estiver em estrada, ou se você estiver andando o tempo todo procurando o máximo desempenho do carro, pode ser um pouco desagradável. O que é um pouco desagradável também, já é costume aí na linha Renault, a gente está num dia de chuva hoje, né? Vocês vão ver o que eu vou fazer aqui agora. O limpador não tem a função de uma varrida. Então, olha lá, primeira função já é o intermitente com intervalo muito longo ainda por cima, e duas velocidades, né? Uma rápida e uma média. A mais rápida poderia ser mais rápida, né? Não tem então aquele toquinho que vai e volta como existe na Volkswagen, na Fiat, ou sequer como acontecia nos Volkswagens mais antigos, né? Na época do Passat, que um meio curso da alavanca, né? Uma meia pressão entre o intermitente já servia de função uma varrida. Mas por outro lado ele tem a função de 3 toques da seta aqui, né? Com uma leve pressão. Então, pelo menos disso aí a Renault não esqueceu. Vocês estão vendo que a gente está fazendo umas curvinhas aqui agora, né? A gente está no molhado, não dá para abusar muito. Mas o carro vai bem, tá vendo? Ele é um acerto puxando para o macio, mas é um carro que não representa insegurança nenhuma em curva. Lembrando que este carro aqui, ele usa pneus de medida 185/65 aro 15. Então um pneu bem alto de flanco aí, que também dá uma tranquilidade em relação a buraco. Você não precisa ficar sempre neurado com ele de olho. Uma coisa boa de estar chovendo hoje é que deu para notar também como o ruído dos pneus não é tão bem isolado assim, né? Entra na questão do isolamento geral que eu tinha comentado com vocês. Isso poderia ser melhor também, assim como o isolamento do motor. Outra coisa boa de estar chovendo hoje, que deu para perceber, é como este limpador aqui, ele é curto. Não sei se vocês vão conseguir notar aqui, mas olha, do topo do alcance dele até o topo do vidro eu tenho 4 dedos ainda de área que fica descoberta. Ou seja, é algo que não é uma coisa simples de se resolver, né? Aumentar um pouco aqui a palheta do lado do motorista e faria uma boa diferença aqui, porque realmente não é algo que tipo, pô, tá tampando meu campo de visão aqui, mas é algo que deixa aquela sensação um pouco incômoda, né? Quando está dirigindo na chuva. A direção aqui continua com assistência eletrohidráulica. Muita gente acha ela muito pesada para manobra. Eu pessoalmente não acho, mas é engraçado como em algumas situações de velocidade já um pouco mais altas, né? Não acima de 100, 120, mas nesse tipo de situação aqui, quando você espera ter um esforço, né, de direção por causa da velocidade dos pneus X, você não tem esse esforço, tem um esforço maior. Isso é engraçado. Eu não acho que seja um problema, mas é algo que incomoda, né, algumas pessoas. E sem falar também que a direção eletrohidráulica já é uma solução antiga, né? Então eu não vejo motivo para persistir nisso quando as direções elétricas atuais já estão
bem difundidas, já são confiáveis, estão com acerto cada vez melhor, né? Aqui só aumenta a complexidade do sistema para um resultado que não é unânime, né? Então isso aí com certeza é um ponto que a Renault poderia rever, e eu não tenho a menor dúvida de que vai rever, né, quando lançarem a nova geração aí do Logan e do Sandero. Em termos de visibilidade, uma boa visibilidade de modo geral, mas com algumas ressalvas. A primeira delas, a óbvia, né? Porta-malas de sedã, né? Dá uma limitada no seu campo de visão em certas situações. Mas aqui, de qualquer modo, a gente tem um sensor de estacionamento que você pode desligar e ligar aqui por um botão no painel. As colunas dianteiras são um pouco grossas, isso é típico de carros mais dos anos 2000, né? Que recorreu a essas colunas aqui para absorver mais impacto. Hoje em dia, felizmente, isso já está virando coisa do passado. Bons retrovisores, tanto os externos quanto o interno também. A posição de dirigir, como eu comentei quando eu estava apresentando o carro aqui para vocês, é bem acertada de modo geral aqui, mas definitivamente este quarto pedal aqui, ele incomoda. É algo que depois de um tempo andando no carro, você até se acostuma um pouco mais, mas não deixa de notar, né? Então é realmente algo que para mim seria um ponto negativo decisivo caso eu fosse comprar o carro. Mas de qualquer modo, a gente tem um banco com regulagem de altura, cinto com regulagem de altura e também volante com regulagem de altura. Não tem regulagem de distância, porém, que seria bem-vinda. Mas de modo geral, dá para se encontrar razoavelmente bem aqui dentro do Logan. Não é aquele carro que você fica socado no chão baixo, igual muita gente gosta, mas também não é aquele tipo de carro que você fica alto demais, sabe? Tem alguns carros que mesmo com um banco mais baixo, você fica com aquela sensação. Não, aqui você tá alto, mas sem ter a sensação de que você tá errado. Uma coisa que infelizmente não existe aqui no Logan, pelo menos nessa versão, e nenhuma com câmbio manual, é o controle de estabilidade, tração e assistente de partida e subida. Não porque o carro seja inseguro, não, nada disso. Mas a gente está prestes a ter isso como equipamento obrigatório em todos os nossos carros. Já existe na linha, né, no carro com câmbio CVT, então eu não vejo sentido para não oferecer aqui no câmbio manual. É como se, né, fosse menos carro, né, não tivesse direito a receber isso. Acho que é uma grande bobagem, uma grande mancada da Renault. Não precisava disso de jeito nenhum. Trechinho de subida agora, vou mostrar para vocês como que o motor vai quando a gente exige mais desempenho dele. Estou de terceira marcha aqui, bem baixo, 4.000 giros, e o motor, ele é engraçado porque eu não tinha essa memória dele. É um motor que não está crescendo com tanta facilidade, ele não está crescendo com tanta empolgação, e ele também não está entregando um desempenho tão bom assim. A gente está de duas pessoas aqui no carro, ar-condicionado ligado. Não é a situação mais favorável de todas, mas ainda assim, não acho que fosse uma situação para entregar o que esse carro está entregando aqui, né? Acho que definitivamente a Renault deve ter priorizado aí um gerenciamento eletrônico, né, na injeção, visando economia, porque realmente algo se perdeu aqui, alguma alegria de viver se perdeu. E é engraçado que ele não é um motor de curso tão longo assim. São 83,6 milímetros de curso, ou seja, uma coisa intermediária, né, entre o torque em baixa rotação e o girador, né, igual os motores da Honda, mas ainda assim, mas vai, claro, óbvio, você vê, trabalhando no câmbio todo carro vai, mas algo se perdeu aqui, definitivamente. Não sei se vocês conseguiram escutar também a questão do ruído. Vou até diminuir mais uma marcha aqui e esticar de novo. Escutem, 4.000, 5.000, 6.000, 6.000 no corte. Tá vendo? O motor, ele invade a cabine mais do que se espera para um carro de 2020, né? Então é algo que a Renault poderia olhar com mais carinho também. Dito isso, então, agora vamos para as nossas considerações finais
e pontos positivos e negativos do Logan Zen 1.6. Então, pessoal, chegou agora a melhor parte, o momento das considerações finais e pontos positivos e negativos aqui do Logan. Antes de partir para a conclusão, a gente tem que falar do preço dele. Infelizmente, hoje, no dia 26 de outubro de 2020, o site da Renault não está apresentando o preço para essa versão aqui. Numa pesquisa breve da internet, o preço sugerido para esse carro é na faixa dos R$68 mil. Exatamente esse daqui, Zen, motor 1.6, câmbio manual, sem opcionais. Pois bem, dito isso, eu percebo que nós temos dois pontos positivos muito fortes aqui no Logan. O primeiro deles é definitivamente a suspensão. Um acerto de suspensão que favorece o conforto de rodar, mas ainda assim não deixa o comportamento dinâmico de lado. Óbvio que sem ser um carro afiado. Afinal de contas, essa não é a proposta dele. E ao mesmo tempo com um índice de rumorosidade muito bom, dos mais baixos que isso. Como eu disse no vídeo, acho que melhor do que isso só a Fiat anda fazendo. O segundo ponto positivo é o espaço. Tanto interno, que apesar de 2,63 m de entre-eixo não ser pouco, é muito bom, né? Você consegue 5 pessoas confortavelmente no carro. E também aqui no porta-malas, são 510 litros. A concorrência já faz melhor do que isso, né, nos dois aspectos, alguns carros, mas não deixa de ser um ponto positivo muito bom. Nós temos aqui dois pontos negativos. O primeiro dele é o preço. Na faixa dos R$70 mil, nós já temos concorrentes mais modernos, espaçosos, equipados, seguros, com melhor desempenho e econômicos. Ou seja, a boa relação custo-benefício que o Logan tinha acabou se perdendo com o passar dos anos, especialmente nesse ano de pandemia, né, com dólar nas alturas e inúmeros fatores econômicos impactando. E o segundo ponto é a modernidade e qualidade do projeto. Não que seja um carro ruim, de modo nenhum, mas é um carro de origem mais simples, né? Lembrando que o Logan é um projeto da Dacia, né? Da Dacia, como dizem na Europa, que nasceu exatamente com o propósito de ser um veículo de baixo custo. Porém, com essa reestilização de meia-vida que ele sofreu, a Renault tentou dar um up, né, na imagem dele, botar uma coisa um pouquinho mais premium. E, pelo menos nessa versão aqui, não conseguiu tão bem assim. Então, especialmente considerando o preço, concorrentes, equipamentos e o carro como um todo, né, a idade dele, o custo de investimento inicial já amortizado, a Renault poderia ter sido um pouquinho mais caprichosa nessas alterações, visando deixar ele um carro um pouquinho mais premium, vamos dizer assim. Então, pessoal, essa foi a nossa revisita aqui com o Logan 1.6. Como vocês devem ter percebido, rever esse carro foi a mesma coisa de rever um velho amigo que você não via há anos, e notar que ele está falando um pouquinho melhor, se vestindo um pouquinho melhor, mas no fundo continua a mesma pessoa. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Deixem seus comentários, suas dúvidas aqui embaixo, curtam o vídeo, isso ajuda muita gente, e a gente se vê da próxima vez aqui no Drive On. Até lá!